Olá, bom dia. Hoje eu venho dar uma dica para vocês de como fazer um esquadro perfeito de qualquer medida de construção. Porque eu tenho um vídeo aqui no meu canal que é a medida de 8 metros por 6 e teve várias perguntas se diminuísse meio metro de um lado e meio metro do outro, se daria certo também, mas não dá certo. Dá certo só para aquela medida. Mas então eu quero passar para vocês uma maneira de fazer esquadro de qualquer medida, rápido, fácil, sozinho e perfeito. E você vai usar só uma trena, a linha para marcar, para amarrar a ponta da trena, 4 ferrinhos de construção, de preferência que seja ferro de 1/4 para não dar diferença na medida, e um martelo. É só isso que você vai precisar. Só aguarda um pouquinho. Olha, então você que é profissional de construção, ou você que quer aprender a tirar esquadro na tua casa para fazer a tua própria construção, nós fazemos esse esquadro fazendo um triângulo, vocês podem ver. É o que chamam de teorema de Pitágoras. Mas vocês não ficam preocupados não, porque tem uns nomes meio difíceis, mas hoje nós não vamos falar desses nomes não. Vai fazer de uma maneira bem simples, bem fácil, para que você possa fazer um esquadro de qualquer medida de construção, simples, rápido, fácil, perfeito e sozinho. Tá aí, ó, praticamente um triângulo feito. E nós vamos fazer começando assim, ó, daquele marco que vocês estão vendo lá no começo, nós amarramos a trena no ponto 0, tá? Do ponto 0. Do ponto 0, eu vou fazer uma construção aqui, vamos dizer que seja 12 metros, né, de comprimento por 6 de largura. Então aqui tem que dar 12 metros. Então nós estamos aqui, vocês podem ver que está aqui, ó, o 12 metros. Então quando esticar a trena, vocês vão ver que aqui, ó, vai chegar nos 12 metros. Vocês estão vendo, ó? Bem no meio do ferrinho, 12 metros. É isso, tá bom? Agora, naquele ponto, a gente vai pôr a parte mais próxima de 6 metros. Mas nós não vamos fazer nada, nós vamos deixar a trena no chão, tá? Ó, e o ferrinho no jeito para que a gente possa voltar a bater ele, tá bom? E depois nós vamos amarrar a outra parte da trena lá no ponto 0. E nós vamos ter uma medida para isso, certo? Então nós vamos a essa medida. E nós vamos fazer isso aqui, você já deve ter ouvido falar do Teorema de Pitágoras, que é complicado o jeito de falar, porque assim, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos lá. Eles falam numa linguagem de complicada, mas o lado do triângulo é chamado de cateto. Esse lado aqui, ó, tá vendo? Nós chamamos de lado. O lado de 12 metros é um dos catetos, tá? E lá, o lado dos 6 metros é outro dos catetos. Então, quando se diz que o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é essa aqui, a diagonal, tá? Vocês estão vendo? Essa diagonal, que vai fechar aqui nesse ferrinho, essa é chamada a hipotenusa, mas nós chamamos de diagonal. Então, o que eles falam, catetos e hipotenusa, nós chamamos de lados e diagonal. Esquece tudo isso. Isso aí nós não vamos usar nada disso. Nós vamos usar lados e diagonal. E agora eu vou levar para vocês, porque vai ter que fazer uma conta para servir para qualquer construção. Vai ter que fazer uma conta. E eu vou mostrar para vocês como faz essa conta sem complicação, sem usar linguagem técnica, a linguagem do pedreiro mesmo, a linguagem do construtor, a linguagem do cidadão comum, tá? Então nós vamos multiplicar lado e achar a diagonal. Então vamos lá. O que é que nós vamos precisar para fazer esse cálculo? Simples, não precisa ficar quebrando a cabeça não. Arruma uma calculadora que ela faça raiz quadrada. Tá ali, ó, bem simplesinho. Então nós temos aqui um lado, esse lado é 12 metros por 12 metros. E nós temos que achar, né? Porque se ele tem 12 metros, vai fazer vezes ele mesmo. É 12 metros vezes 12 metros. Que vai dar, vamos fazer a continha? Então vamos lá. 12 vezes, opa, fiz o menos, 12 vezes 12 é igual
144. É isso? Então vamos lá, nós vamos colocar aqui 144. Aí nós vamos apagar e nós vamos fazer o outro lado, né? Que no caso é 6 metros, é essa lateral do nosso triângulo, não é isso? Que nós vamos fazer lá um triângulo, né? Então, 6 vezes 6, não precisa nem fazer conta, é igual a 36, é isso? Então agora nós vamos fazer 144 dessa lateral com 36 da outra lateral, que vai dar, vamos lá, 144 mais os 36 da outra lateral. Então nós chegamos num total de 180. Então é sobre essa conta que nós vamos fazer a raiz quadrada, tá certo? Então nós vamos lá agora. Ó, se você não sabe mexer com calculadora, é muito simples. Você vai bater primeiro no raiz quadrada. Ó, eu esqueci de apagar, vamos apagar primeiro. Vamos apagar. Vai bater primeiro no raiz quadrada. Tá vendo? Lá em cima está o símbolo da raiz quadrada, né? Não é isso? Então você vai fazer raiz quadrada 180. E aí você vai bater no igual. Olha lá, que número que deu? 13,41 e depois esse monte de número, não é isso? Mas você não precisa pegar mais do que o 13,41. Por quê? Porque 13 metros e 41 centímetros. Então, se esse ponto 6, se você quiser fazer com 13,41 e esse 6 você por meio, 13,41 e meio, então a diferença que vai dar é décimo de milímetro. Então você vê, não tem diferença nenhuma. É um esquadro pode ser considerado perfeito, porque se você for colocar piso e der uma diferença, por exemplo, de meio centímetro, o rodapé ele cobre até 1 centímetro. Então meio centímetro não é diferença para esse tipo de esquadro, tá certo? Então vamos lá. Então nós já sabemos que 12 metros por 12 numa lateral e 6 por 6 na outra, vai dar uma diagonal de 13,41. Pode fazer sossegado essa diagonal. Então nós vamos somar, né? Para fazer lá o nosso cálculo, 12 metros de um lado, 6 metros do outro e mais 13 metros e 41. Tá certo? Que nós vamos... O que der o total, nós vamos amarrar junto no zero da trena lá. Então, vamos lá. Apaga tudo. E nós colocamos 12 de um lado, porque nós já achamos a nossa diagonal. Põe mais 6 do outro. E mais o 13 ponto... Cadê o ponto que eu não acho aqui? Eu sou meio ruim disso. Põe vírgula. 41. Que é igual 31,41. Então é isso aqui que nós vamos fazer na nossa trena. Nós vamos pegar o 31 metros e 41 centímetros e vamos amarrar lá junto com o zero. Mas vamos lá colocar em prática? Bom, já está aqui o nosso triângulo. Então nós vamos conferir aqui, ó, como foi que nós deixamos. Vocês podem ver ali, ó. Aqui na frente tá no 31, igual nós falamos, não é isso? 31 e 41. Tá meio desfocado, mas dá para ver, ó. 40, bem aqui no cantinho dá para ver o 1 pequenininho ali, né? Aí, 41, né? Aí, agora pegou legalzinho. 31 e 41. Então, vamos lá. Então agora, que tá bem amarrado, tem que amarrar bem forte para não escapar, tá? Amarrar bem forte para não correr. Então agora nós vamos pegar aqui no 12. Provavelmente eu vou ter que deixar o celular para puxar bem a trena, porque nós vamos chegar aqui, nós vamos ter que colocar a trena bem esticada aqui no 12. Vocês estão vendo, né? E eu vou precisar das duas mãos para esticar aqui no ferrinho. E depois, bem esticado, nós vamos levar lá
e lá nós vai no 18. Por que o 18? 12 de um metro, 6 do outro, dá 18, não é isso? Então nós vamos lá e colocar o ferrinho bem no 18. Então agora eu vou soltar o celular, puxar bem aqui no 12, mas depois eu mostro para vocês, tá bom? E lá no 18. Então vamos lá. Lá saiu do 0. E veio até o 12. E eu oriento que faça com ferrinho de 1/4, porque ele é fininho e não dá diferença na medida. Lá deu 12. Aqui. Vem nos 18 metros, tá vendo? Bem no meio. E termina lá no 31 metro e 41. E tá feito um esquadro perfeitinho, rápido e sozinho. E agora, para você completar o quadrado, você faz ao contrário. Se você começou daquele lado lá, não é isso? Para fazer o esquadro, você vai começar ao contrário. Agora, para você fazer o outro lado, é simples. Está aqui o nosso triângulo, né? E você começou daquele lado dos 12 metros, não é isso? Então agora nós vamos fazer o inverso. Nós vamos começar a desamarrar toda a trena, amarrar aqui no outro lado dos 12 metros e esquecer os 6 metros. Aí levar os 12 metros igual nós fizemos na primeira parte. Lá vai levar até os 6 metros, mais ou menos, num ponto indeterminado, e deixar a trena solta e depois puxar a diagonal de 13 metros e 41 até no início da trena de volta. E quando você fizer isso, você vai fincar o quarto marco e vai ficar um quadrado perfeito, porque essa distância entre o quarto marco e aquele lá já vai dar exatamente os 12 metros. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. E se você entendeu, gostou, não gostou, dá um like, tá bom? Dá um like e deixa aí nos comentários se não gostou, por que não gostou, se gostou, por que gostou. Se não entendeu alguma coisa, deixa no comentário que a gente tenta elucidar, tá bom? Então tá aí, mais um esquadro perfeito para qualquer medida. Ah, mais uma coisa, só para não esquecer, se vocês for fazer uma construção bem maior, e desse lado que teve os 12 metros, você quiser 30 metros, por exemplo, daquele lado lá você quer 20, quer dizer, já foi uma trena de 50 metros, tá? Então uma trena só não vai dar. Então vai ter que usar uma trena para fazer isso, e depois pegar a diagonal, fazer com uma outra trena, que nós vamos fazer uma continha rapidinho agora, só para ver, se você fosse fazer uma construção 30 por 20, quanto ia dar a diagonal. Então, se fosse uma construção de 30 por 20, não vamos fazer muita conta, 30 vezes 30, 900, 20 vezes 20, 400. Então daria 1.300 metros. 1.300, nós vamos ver a raiz quadrada de 1.300. Vamos ver quanto dá? Tá aí, ó, 36,05. Então a diagonal de uma construção de 30 metros de largura por 20, né? Ia dar 36 metros e 5 centímetros. Tá bom? Então pode fazer qualquer conta desse jeito que a sua construção vai ficar certinha.